Cumprimento os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos fazer um vídeo essa noite para tirar a dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas que querem se batizar, mas têm dúvidas sobre o batismo e sobre a apresentação de criança. Nós que não colocando, taxando como no caso evangélico, mas sim com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala que a verdadeira religião, nós temos que guardar, no caso, cuidar dos órfãos, das viúvas e se guardar da corrupção deste mundo. Tiago, capítulo 1. Então, em si, a religião, sem a prática, ela é vã, ela não vale de nada. Se nós não tivermos, no caso, a capacidade de entender que a única coisa que nos liberta é a palavra e transforma nossas vidas, a religião ela é vã. Porque se assim não fazendo, nós vamos ser um ouvinte, mas vamos ser aquele ouvinte esquecido, aquele que ouve, aquele que esquece. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós começamos a entender que a verdadeira religião é religar o homem com Deus e é a prática da palavra. Em momentos como esse que nós estamos vivendo nessa época de vírus, nós estamos vivendo como se tivesse, no caso, na Babilônia, como tivesse também no Egito, em tempos que muitas das vezes as pessoas acham que Deus não está olhando para o sofrimento do povo, mas na verdade o que Deus ele tem feito tem alertado a cada um de nós, principalmente aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, para que nós possamos orar e interceder com mão santa, sem ira nem contenda, por todas as pessoas, independente do credo religioso. Mas o que a palavra nos ensina sobre apresentação de criança? Nesse domingo, nessa tarde maravilhosa que passou, agora já é noite, eu tive o privilégio de fazer, no caso, uma apresentação de duas crianças de uma família abençoada aqui na cidade de Espera Feliz nesse domingo. Então, foi muito interessante que quando nós somos chamados a um local, é porque aquela pessoa confia, ela tem, no caso, uma confiança na pessoa que foi chamada. Porque nós não podemos jogar palavras assim ao vento, temos que falar uma palavra bem firme, uma palavra que, no caso, ela é fixada, mas, como dizem Provérbios, com sabedoria. E qual é a realidade que nós vemos através da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo 21? Aqui é a apresentação do próprio Jesus, o Filho de Deus. Vamos ver a realidade. Por que o evangélico ele não batiza as crianças recém-nascidas? Uma das coisas que a criança ela não tem raciocínio. E o pai, mesmo ele entesourando pelo filho, ele não pode ter essa responsabilidade de tomar uma decisão pelo filho ainda quando ele é criança para passar pelas águas. Porque com certeza quando ele chega numa idade adulta, ele já quer, no caso, tomar as suas próprias decisões. E a melhor decisão que um jovem ele toma é quando ele aceita Jesus como Salvador da sua alma. E quando ele chega na sua adolescência, acima de 12 anos, ele vai passar pelo batismo, remissão de pecados. Então vamos começar aqui no Evangelho de Lucas, versículo 12, 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21. No caso, a apresentação de Jesus, que nos diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito a lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto a Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino
menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, ao qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar nações e para a glória do teu povo de Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que lhe se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos, e Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste o pensamento de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada com idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Sobrevindo, na mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele. E todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero, através do Espírito Santo, revelar algo ao coração de muitas pessoas que vão me ouvir neste momento, ou vai ouvir esse vídeo por muitos anos ainda, estando no Facebook, no Instagram, ou até mesmo no YouTube. É uma realidade que nós vemos através da palavra de Deus. Vamos ver. Jesus, ele veio para salvar o povo que estava, no caso, o povo de Israel. A promessa de Deus, que no caso, depois que houve, não teve profeta sobre a face da terra, 400 anos sem profecia, sem profeta, Deus enviara o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele é o anunciador, é aquele que anuncia. O anjo Miguel é aquele que batalhou com Satanás. Mas o anjo Gabriel, ele veio anunciar a vinda de Cristo. E quando ele não poderia ter, no caso, tinha que pegar uma pessoa muito humilde, tinha que ser uma pessoa humilde e tinha que ser um coração voltado. Então ali, uma menina que seria virgem, porque não teria contato com homem algum. E essa menina, ela tinha que ser, no caso, ela tinha que ser escolhida por Deus. E ela foi escolhida por Deus. Muitas das vezes, quando nós que somos evangélicos, reconhecemos Maria como nossa mãe, porque nós temos um pai. A palavra de Deus nos fala: todo aquele que faz a vontade do Pai é a mãe, é os irmãos de Jesus. E nós, porque Jesus, e ninguém pode, no caso, a glória dele, ela está sobre ele. Ninguém pode tomar essa honra, porque essa honra foi dada somente para Jesus. Então ela é uma mulher agraciada. Quando, no caso, o arcanjo Gabriel chegou até ela e falou com ela que ela teria um filho, ela falou com muito respeito a esse arcanjo que ela não poderia ter filho porque ela não tinha contato nenhum com o homem. E Maria ficou maravilhada quando o arcanjo ele começa a falar com ela de uma forma assim tão sobrenatural, falando com ela que o Espírito Santo viria sobre ela e ela ia conceber um filho, que o seu nome seria Emanuel, quer dizer Deus conosco. Naquele momento, aquela mulher, Maria, ela falou assim: eis-me aqui. É isso que todos nós temos que falar para receber o Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Então aquele Espírito Santo bailou sobre a Maria e ela teve um filho. E não foi fácil, porque no momento que ela estava grávida, naquela época, a palavra de Deus nos fala que uma mulher que era, no caso, adúltera, ela tinha que morrer apedrejada. E Maria ainda não tinha se deitado, não tinha casado, despojado, no caso, com seu esposo José. José intentou sair secretamente da presença de Maria para Maria não morrer. Isso é o amor. Para Maria não morrer, ele queria sair secretamente. O anjo visitou também José e falou com ele: não temas, porque o que está concebido a ela é do Espírito Santo, é de Deus. Meus irmãos, naquele momento, a palavra de Deus fala que Jesus, depois de uma trajetória
uma perseguição muito grande. Jesus nasceu numa manjedoura, uma humildade muito grande, porque não tinha lugar na estalagem para nascer Jesus. E muitos de nós, quando aceitamos Jesus, achamos assim: eu vou ficar rico, eu vou ter prosperidade, eu vou ser assim. E o próprio Jesus nos ensina que a humildade dele, mesmo sendo dono de tudo, porque no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo poste da palavra de Deus, formava todas as coisas. Mas Jesus, ele nos ensina através da sua humildade. Não tinha lugar nem numa estalagem para ele nascer. Se fosse hoje, não teria lugar no hospital para Jesus nascer. Ele nasceu numa estalagem, no meio dos animais. Mas os magos vinham, traziam um presente para Jesus, guiado pela estrela, guiado por Deus. E a palavra nos fala que chegou um tempo que ele teria que ser apresentado, não batizado, porque Jesus, a palavra nos ensina que apresentação, como diz também no Velho Testamento, uma criança, depois, a mulher no caso, depois de 8 dias, quando acabasse no caso, ele fala imundice, quando acabasse aquele tempo daquela mulher no caso ali, ficar limpa, ela ia apresentar a criança. E foi apresentado no caso a criança, Jesus no caso foi levado a Simeão, a Jerusalém. Simeão era um sacerdote, e a palavra do Senhor nos fala que no momento que ela chega ali, Maria e José com Jesus a Jerusalém, Simeão, ele ficou maravilhado, porque Simeão, ele tinha no caso uma promessa de Deus que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel. Então Simeão, ele ficou firme ali na igreja, ele não saiu da presença de Deus, ele ficou firme na promessa do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Ele viveu momentos difíceis, momentos de perseguições, mas cumpriu o seu bom combate, ficou esperando a promessa de Deus. E naquele momento, está quase acabando minha bateria aqui, tá? E naquele momento, quando no caso Jesus, ele vai ser apresentado, agora, Simeão, ele pega Jesus, levanta e coloca no alto e fala, e dá uma profecia. E Maria e José ficou maravilhado, porque Simeão falou assim: esse é para a queda e para a elevação de muitos. Uma espada transpassará, no caso de Jesus. Meus irmãos, a coroa que foi colocada mais para frente, no caso, na crucificação de Jesus, quando ele também depois ressuscitou dentre os mortos, não existe reencarnação, não existe na Bíblia reencarnação. É você pegar lá na frente. Pena que não vai dar para te explicar tudo que eu quero te explicar. Mas na ressurreição de Cristo, na crucificação, a coroa, ela representa o amor no sofrimento que Jesus teve por mim e por você, porque nós, cheios de pecados, cheios de mazelas, jamais poderíamos conseguir a salvação da nossa alma. E a salvação, ela não vem somente quando nós nos batizamos. A salvação, ela é um processo que nós temos por toda a nossa vida, para que nós possamos valorizar a morte e a crucificação e a ressurreição de Cristo. Porque aqui, depois da sua apresentação, Jesus agora, ele não foi batizado como criança, não foi batizado. Você que ama Maria, você que ama, no caso, você tem uma religião, não importa a religião, mas você já fez como Maria fez? Maria não levou seu filho para ser batizado, Maria levou seu filho para ser apresentado a Jerusalém, ela levou o filho. Então, se você quer ser imitador, imita as coisas boas. Maria levou seu filho para ser apresentado a Deus em Jerusalém, no templo, por sacerdote chamado Simeão. E logo após, quando no caso Jesus está com uns 32 anos mais ou menos, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista. João Batista, ele é João Batista, porque o nome era João Batista, porque ele batizava. Então João estava ali, ele era primo no caso de Jesus. E João batizava. E Jesus, quando chegou perto de João, João ficou maravilhado e falou com ele: eu que necessito ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para que eu possa batizar? E Jesus falou assim: olha, para cumprir a Escritura é necessário que você me batize. E ali ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. O próprio Jesus
foi batizado com a idade, já no caso, com 32 anos. O que nos ensina isso? O que nos ensina isso, meus irmãos, que a religião em si, sem prática, ela não vale de nada. Ainda que nós possamos ser uma pessoa religiosa, mas se nós não tivermos a prática da palavra de Deus, nós estamos enganando nós mesmos. Mas quando nós entendemos um pouquinho da palavra de Deus, aí nós pulamos tudo isso aqui, a apresentação de Jesus, o batismo de Jesus do Rio Jordão por João Batista, e agora vamos para Pedro. Pedro, ele fala: agora, missionário, eu fui batizado numa igreja evangélica, fui apresentado quando eu era criança, os meus pais são evangélicos, meus avós são evangélicos, nós fizemos tudo direitinho, mas hoje eu estou desviado. Qual que é, no caso, que o senhor pode falar para mim, se eu fui apresentado e eu me desviei? Então, você pode ver a parábola do filho pródigo, e é necessário você voltar para Jesus. Não é voltar para a igreja, é voltar para Jesus. Porque ficar na igreja de corpo presente, as igrejas estão superlotadas. Estão superlotadas de corpo presente. Mas em espírito e em verdade, você tem que voltar para Jesus. Porque é uma forma de pensar. É a maneira que você pensa que faz a diferença. É como se eu trabalho na roça. Eu sou colhedor de café, eu trabalho com máquina, então eu pego café, 5h30 da manhã a missionária acorda, fazer meu almoço, 6 e pouco eu saio, 7 horas a gente já está lá na lavoura, eu costumo sair à noite. O que eu faço? Uso a palavra de Deus, valorização, honra teu patrão, e por isso que muitas das vezes você se destaca, honra seu patrão. Então, você está pegando café, você faz qualquer área de sua vida, você está fazendo alguma coisa que não está prejudicando o seu semelhante, principalmente seu patrão. Se você no caso a sua consciência não te condena, você tem paz com Deus. Então você vai prosperar através de você mesmo. Deus vai prosperar a sua vida através da sua consciência. E a sua consciência também vai fazer para você ir para o céu ou para você tomar caminhos tortuosos. São decisões erradas e certas. Então vem a palavra de Deus em Pedro falando assim, Pedro capítulo 3, versículo 21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não despojamento de imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência, não é despojamento. E não importa o que você fez no passado, não importa qualquer coisa que você ter feito, o importante é quando você aceita de verdade, quando você reconhece Jesus como seu Salvador, quando você olha para você e só você sabe onde que dói, onde que te machuca, onde que está ferindo. Eu costumo falar que toda crítica ela é construtiva. Mas as pessoas estão apontando o meu erro, estão falando mal de mim. É importante que as pessoas faça um termômetro da sua vida, porque é você que vai fazer uma autoanálise, se você está errado ou certo. Então toda crítica ela é construtiva, pensa nisso, toda crítica ela é construtiva, porque a Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá o que Deus tem na sua vida? Isaías fala, toda ferramenta preparada não prevalecerá contra a minha e a tua vida. Então está no condicional você e Deus, a sua intimidade, você e Deus. O que as pessoas falam de você vai fazer que você cresça na presença de Deus, porque o importante não é o que as pessoas falam, o importante é o que Deus pensa de você. E Deus, ele te ama, ele foi capaz de dar o seu filho passar por todo o sofrimento por mim e por você. Então ele fala aqui, o batismo do despojamento da imundície, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não do despojamento das imundícias, não da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus. Toda pessoa que crer na reencarnação e não crer na ressurreição, essa religião é vã. Porque se eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu também creio que eu ressuscitarei também entre os mortos, porque Jesus vai me ressuscitar.
E se você acredita na reencarnação, a ressurreição não tem validade nenhuma para você. Ainda que você diga que Jesus é bom, que é maravilhoso, que Deus é amor, que nós temos que ajudar o nosso irmão, nossa irmã e ter um espírito evoluído, não existe. Porque diz no caso aqui a palavra de Deus. E uma coisa muito interessante quando ele fala, é uma coisa da religião, ele fala assim, religião. O que é religião? Religião é crença, atitude, práticas relacionadas com o culto a Deus ou com sobrenatural. Atos 26, 5, Tiago 1, 26. Atos 26, 5 foi o julgamento de Paulo, do apóstolo Paulo. E ali eles queriam prender Paulo, e Paulo, ele não precisou nem do advogado, porque o próprio advogado era Jesus. Mas ele, com toda a sabedoria que Deus dera para ele, ele falou do testemunho daquilo que ele fez, que ele perseguiu o povo de Deus. Mas ali se encontravam os fariseus, que acreditavam na reencarnação, que eles iam reencarnar novamente para pagar os pecados antigos deles. Mas Jesus, ele nos ensina, Isaías 55, que ele era um homem sem aparência alguma, e ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. O que Jesus ele nos ensina ali? Que ele não tinha aparência para que nós pudéssemos desejá-lo, mas é um homem de dores, um homem de trabalho, porque Jesus foi um verdadeiro carpinteiro, aprendeu com seu pai. E o que eu aprendo com meu pai? O que eu aprendo com Deus? O que eu aprendi com Jesus? Eu aprendo com Deus que Ele é amor, mas também Ele é justiça. Eu aprendo com Deus que Ele é amor, mas também fogo devorador. Eu aprendo com Deus que Ele é amor, mas Ele deu seu próprio Filho e não poupou seu próprio Filho. Imagina nós. E o que eu aprendo com Jesus? Eu aprendo com Jesus a ser um verdadeiro líder. Porque Jesus, Ele é um apaziguador. Ele apazigua a tempestade. Ainda que uma confusão muito grande esteja ali, quero dar para você de graça uma dica. Muito novinho, eu fui muitas vezes, se as pessoas me colocavam assim para ser líder de obra, para tomar conta das pessoas, assim, não sei, desde novinho. Você em qualquer local de trabalho tem que fazer como Jesus ele faz. Jesus pegou os 12 discípulos e ensinou a eles e falou que eles eram família. Ele colocou 2 para trabalhar juntos. E é necessário que a família, em qualquer área da sua vida, no caso, você que é uma liderança de qualquer área, de hospital, qualquer área, no caso, supermercado, você tem que sentar com essas pessoas que trabalham com você e considera ele maior do que você. Nunca use o seu título para, no caso, sufocar os sonhos do seu semelhante. Porque fazendo isso, você vai ter um cooperador, você vai ter pessoas que vão te ajudar. Na igreja, eu costumo falar o seguinte, olha, na construção da igreja, se você quiser ajudar, você ajuda. Mas na reforma da igreja, não. O missionário aqui, eu troco dia com meus obreiros, para que eles possam me ajudar. Porque eu não quero ser pesado para ninguém, porque eles têm família. Então eu vou lá, trabalho com eles, e eles vêm aqui e me ajudam. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Esse batismo que nós devemos ter a consciência, para que eu batizei? Não foi para tomar um banho de piscina ou um banho de cachoeira. Eu me batizei pela remissão do meu pecado, porque eu reconheci Jesus como único, suficiente Salvador. Aí você começa a aprender o beabá. Aí depois do batismo, você tem toda uma cobertura de oração, através do seu líder da sua igreja, o pastor, o missionário, que seja. Você vai ter uma cobertura de oração, mesmo antes do batismo também. Mas você ali, sendo temente a Deus, sendo uma pessoa vigilante, o limite para a sua vida vai ser o céu. Não tem limite. Tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Aonde você colocar os seus pés, vai se fazer o pedaço do céu. Ainda que tenha intriga naquele lugar, ainda que tenha, no caso, pessoas querendo falar mal do outro, mas você vai ser luz no meio das trevas. Entenda isso. Você é crente, você é diferente das outras pessoas.
Por isso que o diabo veio para matar, roubar e destruir. As más conversações corrompem os bons costumes. Lembra disso, a sua casa é a igreja. Mesmo que nós estamos hoje falando no caso, estamos aqui com tudo o que está acontecendo, mas nós glorificamos o nome do Senhor. Você tem que continuar fervorosamente orando, fervorosamente praticando aquilo que você aprendeu da igreja. É como se você tivesse estudado o ano todo, está na hora da prova, para ver se verdadeiramente você tem valorizado o seu chamado de pastor, de missionário, de obreiro, de ovelha, não importa. O importante é que nós estamos na mesma situação, sendo líder ou não, nós estamos na condição de valorizar a crucificação e a ressurreição de Cristo, porque em Hebreus 9, versículo 27 nos diz que o homem está sujeito a morrer só uma vez e depois vem o juízo sobre ele. Todos nós vamos ser julgados. Em Coríntios fala que há um grande tribunal, ali o chão vai sumir debaixo dos nossos pés, nós não vamos ter para onde correr, e ali todos nossos atos vai estar ali. Tudo que nós fizemos sobre a face dessa terra, nós vamos ser julgados, e nós temos que ter muito cuidado, porque Sodoma e Gomorra, ela não teve, no caso, essa oportunidade. Somente o justo Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. Lembra dessas palavras? E nós, no caso, nós aceitamos Jesus. Hoje nós temos a palavra de Deus, temos a presença do Espírito Santo e agora nós temos a responsabilidade de lutar e perseverar e nunca entrar na igreja sempre, sair nunca, prosperar através do Espírito Santo de Deus. Há muitos anos atrás, eu tenho orado por uma pessoa que hoje eu estou trabalhando por ela, com ela. Esse sitiante, eu pego o café e ele chega perto de mim e começa a me perguntar sobre a palavra de Deus. E as pessoas assim, nossa missionário, por que ele fica tanto conversando com o senhor? Porque ele tem sede. A namorada dele é da igreja, ele não era da igreja, mas ela sempre pedia oração por ele. O que me chama a atenção, mesmo a pessoa não estando na igreja, Coríntios capítulo 7, você que é uma serva de Deus, e talvez seu esposo não é um servo de Deus, mas quando você vem para a igreja, a bênção também te acompanha, e ele é agraciado com a bênção. E hoje eu vejo isso na prática, que quando eu trabalho, olha, hoje, esse ano que eu conheci esse rapaz, esse ano, todo dia, eu sou praticamente o último que saio da lavoura à noite, e quando eu chego no terreiro de café, ele quer conversar, ele quer, no caso, dialogar, e eu fico ali. Como é bom, meus irmãos, ver os frutos, ver aquilo que você tem plantado. A oração, ela muito vale nos seus efeitos. Então continue orando, que Deus te abençoe e te guarde, que essa palavra ela possa ter entrado no seu coração, que você possa entender o que é uma apresentação de criança e o que é, no caso, uma criança que tem uma consciência. A partir dos 12 anos, ele vai se batizar, ele vai batizar. Então, depois que ele tem uma consciência, não despojamento de imundícia, não, é uma consciência da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Aí sim, esse batismo, ele é válido quando você reconhece Jesus como o único, suficiente Salvador da tua alma. Que Deus, ele te abençoe e te guarde, e que essas palavras, ela possa entrar no seu coração e seja um canal de bênção para a sua família, para a sua casa. Que Deus abençoe, que te guarde toda a sua família, as crianças, principalmente os idosos. Que Deus ele possa estar, no caso, no controle de tudo que você for fazer. E não temas a nada, nós temos que ser corajosos, nós temos que ser forte. Praticamente todos os dias, quem pega café sabe, praticamente todos os dias nós pegamos, no caso ali, uma cobra está enrolada no pé de café, é uma aranha, é no caso ali
vários bichos que tem, no caso, no meio da lavoura, no meio da folha, sussurando, daquelas grandes, né? Aquelas verdes, que pessoa que tem alergia fica todo embolado. Mas graças a Deus, antes do problema chegar, Deus mostra para nós. E até hoje, Deus tem nos guardado, tem nos protegido. Então louvo a Deus e agradeço a Deus pela minha vida e pela sua vida e da sua família. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo e eterno nome, Jesus. Eu louvo e agradeço o teu santo e eterno nome, entregando todas essas pessoas em tuas mãos, ó Pai. Que eles sejam agraciados com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Guarda e protege todo mal. Que eles possam ter uma boa semana, um bom mês, um bom ano. Que Deus, que o Senhor possa, ó Pai, glorificar o teu nome em todas essas vidas e que essas palavras possam entrar em cada coração. Tome em tuas mãos tudo que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.